Bem-vindo ao canal Lições e Histórias. Aqui, cada história carrega um ensinamento. Hoje, vamos até Tiumen, na Rússia, uma cidade no coração da Sibéria Ocidental, onde o petróleo corre nas veias da economia e o inverno chega sem avisar e sem pedir licença. Vamos acompanhar Regina, 34 anos, que há 2 anos tenta transformar a casa do marido num lar de verdade, enquanto a sogra trabalha dia e noite para transformá-la numa inimiga pública. O que Nina Semyonovna não sabia é que, ao montar sua armadilha com o cuidado de uma artesã, ela estava entregando nas mãos da nora exatamente o que precisava para virar o jogo. Fiquem até o final, porque essa história está cheia de lições. Mas antes de começar, verifique se já se inscreveu no canal. E conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo, porque a gente gosta muito de saber até onde as nossas lições estão chegando. Agora sim, vamos à história. Amanhã na mansão dos Voronov começou como todas as outras, com a frigideira no fogo, o cheiro de manteiga derretendo no ar e Regina de pé às 6h30, de avental, com os cabelos ainda úmidos da ducha rápida, que era o único luxo que o horário permitia. Ela tinha 34 anos, 2 anos de casamento e uma habilidade que não estava no currículo de nenhuma faculdade: a de continuar funcionando normalmente enquanto uma parte do cérebro ficava em alerta permanente, monitorando sons, passos e silêncios suspeitos. Vida de quem divide teto com Nina Semyonovna Voronova. Aqui tem um detalhe que quem é do Brasil talvez não saiba. Em Tiumen, no mês de outubro, o sol nasce por volta das 8 da manhã e se vai antes das 6 da tarde. No inverno de verdade, que ali começa cedo e fica longo como promessa de político, as temperaturas chegam a menos 30 graus. A cidade fica coberta de neve densa e pesada, e as casas dos ricos, como aquela mansão nos arredores, funcionam com aquecimento central que nunca desliga. Lá dentro, a temperatura é de um apartamento de verão. Lá fora, é outro planeta. Regina tinha se acostumado ao frio de fora. Era o frio de dentro que ainda cortava. Boris entrou na cozinha com a camisa aberta no segundo botão e o celular já na mão, como todos os dias, como se o telefone fosse um órgão vital que ele esquecera de desligar na noite anterior. «Regina, você é um gênio da culinária», disse ele, puxando a cadeira com o cotovelo porque a mão direita estava ocupada com a tela. Ele enfiou o garfo no sirnique ainda fumegante e suspirou com o contentamento sereno de quem está, ao mesmo tempo, no café da manhã e em algum lugar completamente diferente. «Lembra da baba da minha avó no interior?» disse Boris com a boca ainda cheia e os olhos já piscando de saudade. «Ela fazia uma montanha dessas. Eu comia até perder a noção. Você pedia mais ainda depois de perder a noção», disse Regina, limpando a farinha da mão na barra do avental. «Sua avó me contou em segredo que achou você promissor, mas preocupantemente guloso. Disse que eu precisava te alimentar bem para você não andar olhando para outras cozinheiras». Boris riu com a boca cheia, o que nunca é elegante, mas sempre é honesto. Esses minutos existiam de verdade. Não eram representação, não eram esforço. Eram os únicos momentos em que aquela mansão nos arredores de Tiumen parecia um lugar onde alguém poderia querer morar. Durou até o segundo andar dar sinal de vida. O farfalhar de seda cara na escada era inconfundível. Nina Semyonovna Voronova descia com a postura de quem acabou de presidir uma sessão do Conselho de Segurança da ONU e tem mais 3 reuniões antes do almoço. Usava um roupão cor-de-rosa pálido, o cabelo já perfeitamente arrumado para uma mulher que tecnicamente ainda estava de pijama, e a expressão de quem encontrou, mais uma vez, o mundo exatamente como esperava. Decepcionante. Ela olhou para a mesa, olhou para a tigela de creme de leite, olhou para o filho com aquele carinho materno que, de perto, tinha cheiro de vinagre. «Borienka, meu amor, você está enchendo as artérias de novo com esse pesadelo. Mãe, é queijo com ovo.
É colesterol, estor, açúcar e a degradação de todos os hábitos alimentares que tentei cultivar em você durante 36 anos de dedicação. Ela virou para a nora com aquela transição de temperatura que Régina já conhecia de cor. Do mel para o gelo em menos de 2 segundos. Eu entendo, Régina, que seu passado deixa marcas no cardápio. Mas Boris precisa de uma companheira capaz de receber investidores à mesa, não de uma cozinheira de interior que perfuma a casa de manteiga queimada. Observem isso com cuidado. Nina Semyonovna não disse, você cozinha mal. Ela disse, seu passado deixa marcas. É diferente. Uma crítica ao prato pode ser respondida. Uma crítica à origem não tem resposta, porque não é uma crítica. É uma declaração de hierarquia. Ela não estava falando do Sirnik. Ela estava dizendo, quem manda? Mãe, pode poupar a conferência para depois do expediente? Murmurou Boris na direção da xícara. Não é conferência. É preocupação genuína com o seu futuro. Você poderia ter escolhido alguém à sua altura. Uma moça com família, com conexões, com presença. Em vez disso, trouxe para dentro de casa. Ela não terminou a frase. Não precisava. O que ficou no ar era mais pesado do que qualquer palavra. Mas há algo que Nina Semyonovna nunca diria em voz alta. Ela não odiava Régina porque Régina era inferior. Ela odiava Régina porque Régina era tranquila. Porque não implorava aprovação, não tremia diante das críticas, não pedia licença para existir. E esse tipo de mulher, para Nina Semyonovna, era a ameaça mais perigosa do mundo. Uma que não precisava dela para nada. Régina amarrou o nó do avental com aquela firmeza de quem não está amarrando um avental, mas segurando alguma coisa que, se solta, vai fazer um estrago que dá muito trabalho limpar depois. Nina Semyonovna, então, voltou a atenção para o desaparecimento de um pacote de leite de amêndoas que havia estado na geladeira desde a última dieta dela. Onde foi parar meu leite especial? Estava aqui desde anteontem. Régina respondeu com a cortesia de um formulário tributário. A senhora mesma despejou na pia ontem à noite, Nina Semyonovna. Chamou de mal-entendido felino. Silêncio. E por volta de meia-noite, continuou Régina, no mesmo tom de nota fiscal, eu tive a oportunidade de observar a senhora na cozinha, destruindo com entusiasmo considerável os blines frios que estavam no prato coberto, com o creme de leite que a senhora mencionou como veneno no café da manhã de hoje. Boris se engasgou e a xícara de café deixou um respingo branco na toalha. O rosto de Nina Semyonovna percorreu uma paleta interessante de cores antes de pousar numa expressão de pedra lavrada. Existe uma diferença fundamental entre uma refeição estruturada e uma fraqueza momentânea provocada pelo estresse. São categorias completamente distintas. Com certeza, disse Régina, com uma convicção tão sincera que Boris preferiu se esconder atrás da porcelana por uns 30 segundos inteiros. Cá entre nós, se existisse uma Olimpíada de ginástica retórica, Nina Semyonovna levaria o ouro, a prata e provavelmente entraria com processo para ficar com o bronze também. Boris levantou-se às pressas, beijou a testa da esposa e saiu antes que a conversa chegasse numa altitude onde precisasse de oxigênio suplementar. Régina, obrigado pelo café. Mãe, peço encarecidamente uma trégua até o jantar. Eu nunca guerreio, eu apenas cultivo. A porta fechou e a mansão voltou a ser o que era quando Boris não estava. Um espaço onde duas mulheres se mediam em silêncio enquanto o relógio marcava cada segundo com a precisão de quem sabe que a paciência tem prazo de validade. Por volta do meio-dia, o telefone de Nina Semyonovna tocou. Régina estava na sala de jantar, arrumando os sirniques que haviam sobrado num prato para cobrir e guardar quando ouviu, lá do corredor, a mudança de tom que ela já conhecia. Aquela voz que subia 2 registros e ficava levemente aguda sempre que alguma coisa importante estava prestes a acontecer.
Para quem não conhece, sirnik é uma das comidas de conforto mais antigas da culinária eslava. Bolinhos fritos de queijo cottage, macios por dentro, dourados por fora, servidos com creme de leite azedo. Para o russo médio, é o equivalente ao nosso pão de queijo. Não é luxo, é afeto, é memória de infância, é o que a avó fazia. Que a sogra classificasse isso como degradação gastronômica diz tudo o que precisa ser dito sobre Nina Semyonovna. Grunhia! Larga essas panelas agora, isso pode esperar até amanhã. A voz de Nina Semyonovna atravessou a casa como um tiro de partida. Vem aqui agora, porque vai chegar visita importante e preciso que tudo esteja nos conformes. Grunhia apareceu na porta da cozinha, enxugando as mãos no avental, com aquela cara de quem foi arrancada de um trabalho real para um trabalho imaginário. Era uma mulher de uns 55 anos, baixinha, com cabelo grisalho preso num coque que ela mesma chamava de penteado de emergência permanente, e uma lealdade a Regina que ela expressava principalmente em comentários ditos em voz baixa, com os olhos arregalados. Nina Semyonovna é aquela dama da capa de revista, a que tem um broche do tamanho de um punho? Exatamente ela, grunhia. Elvira Robertovna Mukina, do Grupo Petrolífero de Moscou. A sogra entrou na sala de jantar com o passo de um general que acabou de receber reforços. Regina, presta atenção e anota mentalmente. Você vai preparar meu blend especial de camomila, vai buscar os doces da confeitaria e vai colocar tudo na porcelana de gala. Quando as xícaras tocarem a mesa, você desaparece. Sobe para o seu quarto e fica lá. Regina cruzou os braços com aquela tranquilidade que era, de perto, a coisa mais perigosa do seu repertório. Posso ajudar a receber, se precisar. Ou cuidar de algum detalhe que a senhora não queira se ocupar. Excluído. O sorriso de Nina Semyonovna era daqueles que chegam antes de uma má notícia. Boris precisa aparecer como um homem sólido, não como adolescente que traz a namorada de interior para impressionar. Vista algo decente para os 5 minutos que você vai ficar na sala. Não me faça passar vergonha diante de uma pessoa dessas. Nina Semyonovna, me permite esclarecer um ponto sobre essa questão. Assunto encerrado. Vai se arrumar. Regina recuou em direção ao quarto. Começou mentalmente a contagem regressiva de 20 até um que havia aprendido num livro de psicologia barato, comprado na banca de jornal 2 anos antes. Tinha chegado ao número 11 quando percebeu que a conta estava, desta vez, mais curta do que o habitual. Às 3 da tarde, a mansão havia adquirido aquele silêncio tenso de véspera que Regina conhecia bem. O tipo de silêncio que não é descanso, é preparação. Nina Semyonovna fez questão de montar o próximo ato com a sutileza de um elefante em piso de cerâmica. Ela entrou na sala de jantar com a bolsa de couro pesada na mão, a tiracolo, e pousou-a na mesa com aquele gesto de quem está depositando uma evidência num tribunal. De dentro, tirou um envelope largo, amarelado nas bordas, recheado de notas cor de tijolo que o brasileiro não conhece, mas que o russo reconhece de longe. Regina estava arrumando os eclairs no prato de prata quando seus movimentos ficaram mais lentos, quase involuntariamente. Nina Semyonovna chamava Regina de filhinha apenas em 2 situações, quando havia testemunha na sala ou quando estava prestes a humilhá-la com uma falsa doçura que cortava mais do que qualquer insulto direto. Admirando filhinha, Nina Semyonovna abriu o envelope e começou a separar os maços um a um sobre a mesa, com a graça profissional de uma croupier de cassino de alto padrão. 1.500.000 rublos. Minhas amigas do Conselho Feminino juntaram esse valor para o orfanato. Depositaram em mim a responsabilidade de guardar. 1.500.000 rublos equivalem a cerca de 85 mil reais. Mas em Tiumen, onde o petróleo circula em outro nível, essa quantia tem o peso de uma doação expressiva entre pessoas de classe alta. É como alguém no Brasil reunir o conselho de um clube social para depositar 100 mil reais numa conta beneficente.
tem nome, tem reputação, tem responsabilidade moral. Não é dinheiro qualquer, é dinheiro com testemunhas. E sabe por que me confiaram esse valor? A sogra fez uma pausa longa, daquelas que pesam mais do que o silêncio normal. Porque minha reputação é impecável, porque venho de um círculo onde dinheiro alheio não causa febre nos olhos de ninguém. Regina respondeu com a voz de uma gravação de secretária eletrônica. Muito elucidativo, Nina Semyonovna. Boa menina. Às vezes você demonstra uma compreensão surpreendente das coisas. A sogra recolheu os maços, fechou o envelope e levantou-se com a postura de quem encerrou uma reunião. Vou guardar no meu cofre agora e deixo registrado que meu quarto é zona proibida. Ela saiu com aquele arrastar de saia que era a trilha sonora oficial das piores horas de Regina. Grunia apareceu no vão da porta, balançando a cabeça devagar, como quem acabou de assistir a um fenômeno natural inexplicável. Regininha, no seu lugar eu colocava alguma coisa mais forte nessa camomila. Qualquer coisa que fizesse ela dormir até Moscou. Não me tente, Grunia. Já estou no limite. Não estou tentando, estou lamentando. Que é diferente. Lamento é de graça, tentação dá problema. As duas esboçaram um riso que saiu mais parecido com tosse, porque o ar naquela casa estava rarefeito demais para risos normais. Às 4 da tarde, Regina subiu para trocar de roupa. Escolheu uma blusa clara, calça bem passada, batom discreto. Abriu o armário para pegar a calça e a mão parou no ar. Havia algo errado. As camisas de Boris estavam na pilha de baixo, como sempre. Ela as havia passado a ferro naquela mesma manhã, com aquela meticulosidade de quem dobra roupa como se estivesse montando um arquivo permanente. Mas uma das mangas estava dobrada para o lado errado. Uma única. A dobra era descuidada, apressada, como se alguém tivesse levantado o tecido e recolocado sem a mesma atenção. Regina se ajoelhou devagar, levantou o canto da pilha com 2 dedos e encontrou o envelope. O mesmo envelope amarelado, o mesmo maço de notas cor de tijolo. Ali, encaixado no fundo da prateleira, entre o algodão engomado das camisas do marido, os segundos que se seguiram foram longos como horas. Regina ficou parada, de joelhos no chão do quarto, enquanto na cabeça dela as peças do que havia acontecido naquela tarde se reorganizavam numa imagem que fazia um sentido perfeito e nauseante. O espetáculo com a contagem dos maços na sala de jantar não tinha sido descuido, tinha sido um prólogo, tinha sido o momento calculado para que Regina soubesse da existência do dinheiro, para que o dinheiro ficasse marcado na memória dela. O cofre era um enredo. A armadilha real estava aqui, debaixo das camisas de Boris. E quando Mukina estivesse na sala, Nina Semyonovna ia descobrir o sumiço diante de todo mundo. Marido, investidora, testemunhas. Uma acusação de roubo de dinheiro beneficente. Sem saída. Observem o que Nina Semyonovna construiu. Ela não ia chamar a polícia, porque a polícia faria perguntas que ela não queria responder. Ela ia apelar para o tribunal mais implacável que existe, que é a opinião formada instantaneamente por pessoas de alto status. Não precisava de condenação formal, precisava apenas do olhar, do silêncio constrangido do marido, da frieza avaliadora da convidada. Que criatura, sussurrou Regina para o vão da prateleira, com uma calma que ela mesma achou perturbadora. O que chegou no lugar do pânico foi algo mais frio e mais útil: lucidez. Gritar era capitulação. Confrontar era cair no roteiro que a outra havia escrito. Guardem essa ideia, porque ela vale mais do que parece. A pessoa que monta uma armadilha precisa que a vítima reaja. A reação é o combustível. Sem ela, a armadilha é só um envelope debaixo de uma camisa. O envelope tinha que sumir de onde estava. Mas jogar fora era perder o trunfo. Devolver para Nina Semyonovna era perder o elemento surpresa. Esconder em outro lugar da casa era arriscar que o lugar fosse revistado. Precisava de um lugar
onde o envelope estivesse ao mesmo tempo visível e intocável. Quem passou anos gerenciando estoque sabe uma coisa que parece simples, mas não é. O melhor esconderijo para um objeto não é o lugar mais seguro, é o lugar mais inconveniente de revistar. E havia ali, naquela tarde, um lugar exatamente assim. E foi nesse momento, enquanto os olhos de Regina percorriam o quarto com a concentração de alguém resolvendo um problema de engenharia, que a ideia se encaixou, não rápida, não óbvia. Do jeito que as melhores ideias chegam, como uma certeza que parecia estar esperando pelo momento certo para aparecer. Ela moveu os dedos com uma rapidez que ela mesma não sabia que tinha. Endireitou as camisas. Devolveu a manga, a dobra original. Tirou o envelope e o colocou no bolso fundo do avental de dupla camada que ainda estava pendurado na cadeira. O envelope, com 1.500.000 rublos, se acomodou contra a lateral do quadril dela com o peso de uma lista de compras. Regina se levantou, vestiu a blusa clara, passou o batom discreto, amarrou o avental por cima da roupa e se olhou no espelho. Havia ali uma mulher de 34 anos que havia chegado àquela mansão com uma caixa de livros, 2 malas e um diploma de administração que Nina Semyonovna nunca perguntou se existia. Que havia gerenciado o estoque de uma cooperativa agrícola com 300 funcionários antes de Boris aparecer na sua vida com aquele sorriso e aquele celular na mão. Que havia aprendido, naqueles 2 anos, a parecer menor do que era, mas que não havia esquecido o tamanho real. No canto da boca direita, um sorriso quase imperceptível, daqueles que não são alegria, são reconhecimento. Nina Semyonovna, ela disse para o reflexo, com aquela suavidade que é parente próxima do perigo, vamos ver quem é o enxadrista aqui, e quem só achou que sabia jogar. Ela saiu do quarto para preparar o chá de camomila da sogra, com as mãos firmes, com os passos silenciosos e com 1.500.000 rublos no bolso do avental. Elvira Robertovna Mukina chegou 40 minutos antes do horário combinado. Isso, em Moscou, não é falta de educação, é uma declaração de poder. Para quem não conhece a cultura de negócios russa, existe uma hierarquia silenciosa que nenhuma lei escreveu, mas todo mundo obedece. Quem tem mais poder chega quando quer e vai embora sem explicar. A pontualidade é obrigação dos subordinados. Chegar adiantado significa que o seu tempo vale mais do que o do anfitrião, e que o anfitrião sabe disso. Nina Semyonovna sabia disso também. Por isso, quando o carro preto parou na frente da mansão com 40 minutos de antecedência, ela não franziu a testa. Ela sorriu. Aquele sorriso de quem interpreta a chegada adiantada como confirmação de que a visita está ansiosa, como se o poder de Mukina fosse, na verdade, um elogio disfarçado. O carro era um sedã escuro de representação, daqueles que não precisam de logomarca porque a própria ausência de ostentação já é a ostentação. Parou rente ao meio-fio com a precisão de quem pratica esse movimento várias vezes por semana. A porta traseira abriu-se e Elvira Robertovna Mukina saiu como se o mundo tivesse sido construído especificamente para recebê-la. 58 anos. Cabelo prata, cortado com régua, paletó cinza chumbo de corte perfeito. E na lapela, exatamente como Grunia havia descrito com aquele misto de espanto e reverência, um broche do tamanho de um punho. Um ornamento de esmalte e ouro que não era um acessório, era uma assinatura. Grunia, que observava da janela da cozinha, colocou a mão no peito. É ela, mãe do céu, é ela com o broche. Nina Semyonovna desceu o degrau da varanda com os braços levemente abertos, irradiando aquela hospitalidade calculada que ela praticava diante do espelho. Elvira Robertovna, que honra inesperada e que alegria enorme para nossa humilde casa. Entre, está tudo preparado no mais alto nível.
Mukina cumprimentou com um aceno de cabeça que continha toda a cordialidade que ela julgava necessária, nem mais 1 milímetro. Carregava uma bolsa de couro na dobra do cotovelo, presa com leveza que só é possível quando a pessoa sabe que a bolsa não vai a lugar nenhum sem ela. A fivela estava aberta, apenas encostada. "Este é nosso adorno doméstico", disse Nina Semyonovna, apontando para Regina com o gesto de quem apresenta o porteiro. Regina, esposa do Boris. "Ela vai trazer o chá." Regina inclinou a cabeça com a compostura de quem guardou todas as suas emoções numa gaveta bem trancada. "Muito prazer, Elvira Robertovna." "O prazer é meu, minha querida", disse Mukina, e havia uma temperatura humana genuína naquele tom que contrastava com tudo que Regina havia esperado. Como se a mulher poderosa estivesse separando com precisão cirúrgica o que era protocolo e o que era pessoa. Ela olhou para Regina com aqueles olhos que Grunia havia descrito como os que atravessam tudo e deu um sorriso pequeno e real. "O chá vai ser bem-vindo." Nina Semyonovna guiou a convidada para a sala e Regina seguiu em direção à cozinha. Mas antes de virar o corredor, ela parou por uma fração de segundo, o suficiente para registrar o ângulo da bolsa de Mukina pousada no divã, a fivela encostada. Potty in like, naughty, o interior levemente aberto, escuro e fundo como um convite. O coração de Regina deu uma batida fora de ritmo. E a peça final do plano se encaixou com um clique que ela quase achou que dava para ouvir. Na cozinha, Grunia já estava manuseando a porcelana de gala com a concentração de um cirurgião operando numa área nobre. Cada xícara segurada com 2 dedos, cada prato pousado com deferência, como se os objetos inanimados fossem capazes de se ofender. "Como é ela de perto?" perguntou Grunia num sussurro, sem tirar os olhos da bandeja. "De perto é uma mulher que sabe exatamente quanto vale, e não precisa que ninguém confirme", disse Regina, enquanto punha a água para aquecer, e começava a preparar a infusão com movimentos tão tranquilos que Grunia ergueu os olhos para verificar se estava tudo bem. "Aqui tem um detalhe que quem é do Brasil talvez não saiba", disse Grunia do jeito dela, sem saber que estava sendo filósofa. "Mulher com broche daquele tamanho não veio aqui para tomar chá." Regina sorriu de verdade pela primeira vez em horas. Para quem não conhece, os grandes grupos de petróleo russos não são só empresas. São estruturas de poder com contratos governamentais e cadeias de fornecimento que envolvem cidades inteiras. Um aperto de mão de Mukina poderia transformar a empresa de Boris num fornecedor oficial de um grupo que movimenta bilhões por ano. E era justamente isso que a sogra estava apostando. A presença de Mukina não era apenas social, era a plateia perfeita, uma testemunha de peso. Alguém cuja opinião sobre o que acontecesse naquela sala ecoaria por anos nos círculos certos de Tiumen. A armadilha de Nina Semyonovna havia sido montada com inteligência. Regina reconhecia isso. Reconhecer a inteligência do inimigo não é fraqueza. É o primeiro passo para superá-lo. Ela preparou o chá com a atenção de quem está fazendo a última coisa importante do dia. Camomila colhida por ela mesma no verão anterior, seca na sombra, guardada num vidro escuro. Grunia provou e fechou os olhos por 2 segundos, que era o equivalente a Grunia dizer que estava perfeito. Regina entrou na sala com a bandeja nos braços e distribuiu as xícaras com aquela lentidão deliberada que Nina Semyonovna havia interpretado como timidez. Mukina a observou com aqueles olhos que não perdiam nada. A bandeja foi pousada. O chá servido. "Que aroma extraordinário", disse Mukina, inclinando o rosto sobre a xícara com uma apreciação real. "Não é aquela poeira vendida em saquinhos nos mercados. Coleta própria, Elvira Robertovna. Colho no verão, seco na sombra para preservar o óleo essencial da flor. O calor direto evapora o que dá o perfume. Encantador." Mukina olhou para Nina Semyonovna com algo que não era elogio à sogra, mas que a sogra receberia como tal de qualquer forma.
Sua nora tem mãos de ouro e um raro bom senso. Nina Semyonovna produziu um sorriso que parecia estar ficando pequeno demais para o rosto dela. Regina é aplicada, sim. Pode ir, minha querida. Aqui vamos tratar de assuntos de adultos. Regina fez um aceno discreto e recuou em direção à porta. Foi nesse momento que o telefone de Mukina cantou. Ela ergueu um dedo pedindo licença e se levantou em direção à janela, mergulhando numa conversa de números, percentuais e datas de entrega que transformou a sala num escritório temporário. Nina Semyonovna, subitamente sem interlocutora, voltou a atenção para os eclairs com a concentração de quem não vai desperdiçar nem 30 segundos de espera. Regina estava na soleira da porta. A bolsa de Mukina estava no divã, a menos de 2 passos de distância. Fivela encostada, interior aberto. A convidada de costas para o ambiente, olhando para o jardim de inverno enquanto falava sobre contratos. Prestem atenção na postura de Regina aqui. Os ombros baixos, deliberadamente soltos, o rosto voltado para a bandeja, não para a bolsa. Os olhos sem pressa, a mandíbula relaxada. Essa é a linguagem corporal de quem não está fazendo nada de errado e por isso mesmo não parece estar fazendo nada de errado. A mão esquerda de Regina ajustou o suporte dos doces. A mão direita desceu ao bolso do avental. Os dedos encontraram a espessura familiar do envelope. Em menos tempo do que uma respiração consciente, o envelope deslizou do bolso e mergulhou no interior da bolsa de couro. A bolsa absorveu o peso com um leve afundamento. Ficou quieta, como se sempre houvesse guardado aquilo. Regina recolheu a bandeja vazia, endireitou os ombros. Obrigada pela gentileza, Nina Semyonovna. Se precisar de mais alguma coisa, estou na cozinha. A sogra não levantou os olhos do eclair. Pode ir. Regina atravessou o corredor, entrou na cozinha e se apoiou na parede fria, como se as pernas tivessem decidido tirar uma folga de 30 segundos exatamente naquele momento. O coração batia com uma urgência que ela manteve inteiramente por dentro, sem deixar nada vazar para fora. Grunhia virou do fogão e ficou parada, olhando para ela. Regininha, você tá branca. Pressão. A casa tá quente demais. Senta. Vou pegar água. Não precisa de água. Regina se endireitou, acertou as dobras do avental e deu a Grunhia um sorriso que saiu mais largo do que ela pretendia. Estou bem. Estou muito bem, na verdade. Grunhia estreitou os olhos com aquela desconfiança afetiva de quem conhece bem demais a pessoa na sua frente. Ficou quieta por um instante, avaliando. Depois, voltou para as panelas sem dizer nada, porque Grunhia sabia, com a sabedoria prática de quem viveu a vida num cômodo próximo à cozinha alheia, que às vezes as coisas não precisam ser explicadas. Precisam apenas de tempo para chegar no resultado. O resultado chegou 23 minutos depois. Primeiro veio o silêncio abrupto lá da sala. Depois o som de passos rápidos. Depois o som de alguém subindo a escada mais depressa do que o normal. Depois o silêncio de novo, mais tenso desta vez, como o silêncio que existe entre o raio e o trovão. E então veio Nina Semyonovna, descendo a escada em passo de urgência, com as mãos levemente erguidas e a voz num registro que Regina nunca havia ouvido. Não o tom de comando, não o tom de desprezo, mas algo mais agudo, mais descoberto, como o som de uma estrutura que está cedendo. Ao passar pela mesinha do corredor, o cotovelo dela rosou o pires que estava na borda. O objeto rolou e estilhaçou no chão sem que ela parasse um segundo para olhar. Sumiram. Elvira Robertovna. O dinheiro todo desapareceu, eu juro que coloquei no cofre, eu juro que estava tudo ali, não tem mais nada. Ela chegou à sala fazendo aquele gesto de braços que só acontece quando a pessoa perdeu o roteiro que havia ensaiado e está improvisando num idioma que não conhece bem. Eu sabia, eu sentia no coração que havia um ladrão nesta casa. Sabia desde o início. Mukina,
que havia voltado ao divã depois do telefonema, pousou a xícara no pires com uma precisão que era, por si só, uma resposta. Olhou para Nina Semyonovna com aquela frieza de quem avalia uma variável inesperada num cálculo que estava funcionando. Se há um crime sendo reportado, devemos chamar a polícia imediatamente, registrar um boletim de ocorrência, preservar o local, aguardar os investigadores. O rosto de Nina Semyonovna percorreu uma transição de cor que foi do vermelho esforçado ao branco pânico com uma velocidade que seria admirável em outras circunstâncias. Polícia significava laudo. Laudo significava perícia. Perícia significava perguntas sobre como o dinheiro havia chegado ali, quem havia manuseado, onde exatamente havia sido guardado e por que as impressões digitais encontradas estariam onde estivessem. Não, Elvira Robertovna. Entre pessoas civilizadas não há necessidade de formalidades desse tipo. Vamos resolver isso internamente, que é como se deve tratar assuntos de família. Os olhos de Nina Semyonovna já haviam encontrado Regina, que havia aparecido na porta da sala com a expressão correta de quem ouve uma acusação pela primeira vez. Quero revistar o quarto dela agora. Tenho certeza absoluta de onde está o dinheiro. Regina abriu os olhos com a vulnerabilidade exata de quem está sendo acusado injustamente. Quarto? Qual quarto? O que está acontecendo? Você sabe muito bem o que está acontecendo. Nina Semyonovna havia recuperado parte da compostura, o suficiente para a faca de volta à mão. Vamos lá, todo mundo, agora. Os ombros de Regina subiram e desceram numa respiração. E então, com a voz de quem acabou de decidir parar de fugir, ela disse: então vamos. Se a senhora insiste, eu mesma abro o armário. Foi nesse momento que a porta da frente abriu. Boris havia mandado mensagem pelo celular, avisando que chegaria pouco antes das 5 para receber Mukina, uma das poucas iniciativas que havia tomado naquele dia sem que a mãe pedisse. Entrou como alguém que acabou de trotar o último quilômetro de uma maratona de negócios, ainda de terno, com o nó da gravata levemente frouxo e o celular na mão como extensão permanente do corpo. Parou no corredor, leu o ambiente com a rapidez de quem passou a infância, aprendendo a ler o humor da casa, e franziu o senho. O que está acontecendo aqui? Mãe, por que você está gritando? Elvira Robertovna. Me desculpe por este cenário. Boris, ladrona! A voz de Nina Semyonovna saiu mais alta do que ela pretendia, e ela fez um esforço visível para calibrar. 1.500.000 rublos do fundo beneficente. Desaparecidos, e eu sei exatamente quem pegou. Boris olhou para a mãe, olhou para Regina, olhou para Mukina, que permanecia sentada com a postura de uma árbitro que observa o jogo com interesse clínico, mas sem tomar partido ainda. Mãe, o que você está falando? Estou falando que sua esposa é uma ladra e que vou provar agora mesmo na frente de todo mundo. Mãe, a voz de Boris desceu um tom. Você está ouvindo o que está saindo da sua boca? Estou ouvindo com toda a clareza. Sobe com a gente. Vamos ver quem é quem nesta casa. Subiram em comitiva. Boris na frente, o rosto fechando naquela palidez que vem antes do vermelho. Mukina atrás, com a bolsa no braço e a expressão de alguém que assistiu a peças mais interessantes do que essa, mas está disposta a ficar até o final, parou no batente da porta, de braços cruzados, como o árbitro que não precisa entrar em campo para controlar o jogo. Grunhia no corredor de baixo, fingindo que ia buscar uma coisa na copa, mas na verdade ficando estrategicamente posicionada onde dava para ouvir tudo. 20 anos de serviço doméstico ensinam uma coisa acima de todas as outras. Nunca se afaste da escada quando o tom de voz lá em cima mudar. Nina Semyonovna foi direta ao armário. Abriu com a confiança de quem sabe o que vai encontrar. Começou a tirar as peças. Uma a uma primeiro, depois com menos cuidado, depois com a urgência de quem está procurando algo que deveria estar ali e não está. As camisas de Boris foram para o chão. Os suéteres,
A pilha inteira da prateleira de baixo, redistribuída sobre o parquet com a desordem de quem perdeu o controle do roteiro. O envelope não estava. Ela foi ao cômoda. Abriu gavetas, lençóis, toalhas, uma caixa de costura, fotografias antigas de Boris menino que vieram junto e pousaram no chão com o peso silencioso de coisas que não deveriam estar ali. O envelope não estava. Nina Semyonovna ficou parada no meio do quarto, cercada pela roupa que havia espalhado, com os braços levemente caídos para os lados, como marionetes cujos fios foram cortados todos ao mesmo tempo. Mas eu mesma, eu coloquei aqui, com estas mãos. Boris estava na porta. O rosto dele havia chegado na cor que Regina temia quando havia cruzado Boris com a mãe pelos anos todos. Aquele vermelho que não é raiva ainda, é confusão. Mas a confusão estava se resolvendo rapidamente. E o que estava surgindo no lugar dela era pior. Mãe. Cada sílaba saiu separada, com aquele cuidado que significa que o falante está segurando muito mais do que está sendo dito. Onde está o dinheiro que você devia ter colocado no cofre? Eu coloquei, ou então, coloquei aqui, porque ela parou. Porque havia chegado no momento em que qualquer frase que ela dissesse ia chegar antes dela mesma na conclusão que tentava evitar. Notem isso. Notem o silêncio de Nina Semyonovna aqui. Porque é nesse silêncio que mora a verdade que ela não escreveu no roteiro. Que para contar o que havia feito com o dinheiro, ela teria que contar o que havia feito com o dinheiro. Mãe, eu pergunto uma vez só. Boris estava parado no batente da porta e havia algo na postura dele que Regina nunca havia visto antes. Os ombros quadrados, a mandíbula firme, a voz sem nenhuma das concessões que ele havia feito durante anos. O que você tramou aqui? Mukina, do batente, acrescentou com aquela voz de quem não levanta o tom porque não precisa. Como a senhora sabia exatamente em que prateleira procurar, Nina Semyonovna? O silêncio que se seguiu foi do tipo que não tem saída. Nina olhou para Boris, olhou para Mukina, olhou para o quarto revirado em volta dela, as roupas no chão, as fotografias fora de lugar, e percebeu, naquele segundo, que cada caminho que tentasse tomar chegava no mesmo lugar. Do corredor veio um baque metálico. Grunhia havia deixado o suporte da escova cair. Nina Semyonovna abriu a boca. Fechou. Abriu novamente. Eu coloquei o dinheiro nas camisas de Boris, ela disse afinal, e a voz saiu com aquela textura de algo que se quebrou pela metade no caminho. Queria que a encontrassem aqui. Queria que todo mundo visse o que ela realmente é. Ela arruma as camisas dele todos os dias, com as próprias mãos. É o único lugar da casa onde ninguém procuraria senão ela. Uma aproveitadora de interior que veio pescar meu filho. Eu sei o que ela é, sempre soube. Quem planta provas para destruir um inocente entra em território penal em praticamente qualquer sistema jurídico do mundo. Na Rússia, envolver autoridades numa acusação fabricada pode configurar denúncia falsa agravada. No Brasil, o equivalente mais próximo é a denunciação caluniosa, com pena de até 8 anos. Mas naquela tarde, Nina Semyonovna não havia precisado de delegacia nem de juiz. Havia escolhido o Tribunal da Humilhação Social e havia confessado nele, na frente de 4 testemunhas. O quarto ficou quieto do jeito que fica quando algo que não pode ser desfeito acaba de acontecer. Boris ficou parado por alguns segundos. E então, num movimento que Regina sentiu antes de ver, ele respirou fundo e disse, com aquela voz de filho que ainda está tentando encontrar a saída mais fácil: Mãe, talvez você tenha se confundido. Talvez você estivesse com a cabeça cheia e... Boris. A voz de Mukina cortou o ar com a frieza de quem não tem tempo para ficções. Ela acabou de confessar, na frente de 4 pessoas, que colocou o dinheiro com as próprias mãos. Silêncio. Boris olhou para a mãe. Olhou para o chão coberto de roupas,
para as fotografias dele, menino, que haviam caído das gavetas e pousado ali, inocentes e fora de lugar. E quando ergueu os olhos para Régina, o que havia neles não era raiva. Era algo mais pesado e mais permanente do que raiva. Era a expressão de quem acaba de ver, com nitidez insuportável, o que havia escolhido não ver por 2 anos inteiros. Mukina, que havia permanecido no batente da porta e ouvido tudo, entrou no quarto com passos tranquilos. Olhou para Nina Semyonovna, olhou para Boris, e depois olhou para Régina com aqueles olhos que atravessam tudo. Boris Grigorievich, disse ela, e a voz saiu limpa como corte de bisturi. A seriedade nos negócios começa pela seriedade dentro de casa. Se numa única tarde presenciei uma tentativa de incriminar uma pessoa inocente diante de mim como testemunha, que conclusão devo tirar sobre o que acontece quando não há testemunhas? Elvira Robertovna. Boris deu um passo em direção a ela, e havia naquela aproximação a mesma compostura que havia faltado durante anos ali dentro. O que aconteceu aqui é um problema pessoal da minha mãe. Não é a postura da minha empresa e não é o tipo de pessoa que sou. Vou resolver esta situação. Tenho minha palavra. Mukina ficou olhando para ele por um longo momento. Daqueles olhares que pesam, que medem, que calculam coisas que não são expressas em palavras. Depois, numa decisão que ela tomou inteiramente por conta própria e no tempo dela, deu um aceno mínimo com a cabeça. Primeiro resolva o que está em ruínas aqui dentro. Depois, voltamos aos assuntos de negócio. Se em 30 dias eu observar que você colocou a própria casa em ordem, talvez eu dê uma segunda oportunidade. Apenas talvez. Ela se virou e desceu a escada com aquela calma que é o privilégio de quem sabe que vai embora quando quiser. Boris foi atrás para acompanhá-la até a porta. Nina Semyonovna ficou no quarto revirado, sentada na beirada da cama, com as mãos no colo e os ombros curvados do jeito que ficam quando o peso não vem de fora, vem de dentro. Grunia apareceu na porta, olhou para o chão coberto de roupas, levou a mão à boca, depois olhou para Régina. 20 anos trabalhando em casa alheia. Nunca vi nada igual. Acho que me aposento hoje. Na sala de baixo, a porta principal se fechou com aquele estalo definitivo dos finais que não voltam. Régina desceu devagar, passou pela sala onde as xícaras ainda estavam sobre a mesinha, o chá já frio, o eclair pela metade no prato de Mukina. A bolsa havia ido junto com a dona, e junto com a bolsa, o envelope. Cá entre nós. Nina Semyonovna ainda teria que explicar para as amigas do Conselho Feminino como o dinheiro do orfanato havia chegado intacto a Moscou dentro da bolsa da convidada. Esse seria um problema para outra tarde. Uma tarde em que Régina não estaria mais lá para assistir, o que era uma pena, porque devia ser uma conversa notável. Ela foi buscar a vassoura. Começou a juntar os cacos do pires de porcelana que havia rolado da mesinha quando Nina Semyonovna descera às pressas mais cedo, empurrando tudo sem olhar. Um pedaço de cada vez. Eli e da Zalda. Havia algo quase meditativo nisso. Foi aí que a sogra desceu. Veio pelo corredor com aquela passada de quem está segurando as paredes por dentro. Parou na entrada da sala, de cabelo levemente desfeito, o tailleur da visita agora amarrotado nas costuras, como roupa que passou por mais do que estava preparada para passar. E olhou para Régina, ajoelhada no chão entre os fragmentos, e disse numa voz que havia perdido todo o fio de aço que a sustentava normalmente. Você é uma cobra. Você encontrou aquele envelope e me fez de idiota na frente de todo mundo. Régina parou de varrer, se levantou devagar, sem pressa, sem o olhar baixo, sem o nariz levemente inclinado para o chão, que havia sido a postura padrão dos últimos 2 anos. Ela ficou de pé diante de Nina Semyonovna e a olhou nos olhos com aquela calma, que é a coisa mais desconcertante do mundo para quem está acostumado a causar desconforto, não a recebê-lo. Nina Semyonovna. A voz de Régina saiu quase terna.
A senhora construiu cada detalhe desta tarde. Escolheu a data, escolheu a testemunha, escolheu o esconderijo, escolheu o momento. Eu não precisei planejar nada, só precisei estar prestando atenção. A sogra ficou parada. O que eu fiz foi apenas ajudar a peça da senhora a chegar até o seu final natural. E devo dizer que foi um espetáculo extraordinário. Grunnia não vai esquecer tão cedo. Eu também não. Uma pausa. E então, com a voz mais calma que já usou naquela casa, a senhora passou 2 anos tentando me diminuir. E no único dia em que realmente tentou me destruir, me deu exatamente o que eu precisava para sair daqui de cabeça erguida. Obrigada por isso, Nina Semyonovna. De verdade. Um sorriso fininho. E preciso abriu no canto da boca de Regina. Não era malícia. Era a expressão de alguém que esperou 2 anos por um momento e não vai gastá-lo sendo cruel. Vamos tomar o resto do chá, Nina Semyonovna. A camomila ainda deve estar morna. Nina Semyonovna não foi tomar chá. Ficou parada no corredor, enquanto Regina voltava para os cacos. E havia nos olhos da sogra aquela expressão que aparece quando a pessoa percebe que o problema não é que perdeu. O problema é que perdeu para alguém que nem parecia estar brigando. 40 minutos depois, Boris voltou a entrar pela porta com 2 volumes. Uma mochila no ombro. Uma mala de mão na direita. Ele pousou tudo no hall, olhou em volta num segundo, localizou Regina na sala e foi até ela, com aqueles passos que carregam anos de coisas não ditas que finalmente acharam o caminho para fora. Ele ficou parado diante dela. Regina. Ela esperou. 2 anos. 2 anos eu vi e fingi não ver porque era mais fácil. Porque ela é minha mãe e porque eu precisei achar que estavam exagerando. Ele respirou fundo. Hoje eu vi, não como filho. Vi como alguém de fora, e o que vi me envergonha. Boris, deixa eu terminar. Ele não estava chorando, mas havia naquela voz uma rachadura nova, do tipo que aparece quando algo sólido se parte pela primeira vez. Você não devia ter aguentado nem um dia. E ficou 2 anos. Isso não é fraqueza. Isso é uma força que eu não tenho e deveria ter tido por você. Guardem isso. Porque esse momento, esse reconhecimento, vale mais do que qualquer reviravolta da tarde. Não é sobre quem ganhou ou quem perdeu. É sobre o que acontece quando a pessoa que deveria ter te defendido finalmente abre os olhos e tem a honestidade de nomear o que viu. Isso não é ordinário. Isso é raro e é difícil. Boris a abraçou, com o peso de quem está pedindo desculpa não apenas com palavras, mas com o corpo inteiro. Regina ficou quieta por um momento, com o rosto no ombro da jaqueta dele ainda fria do lado de fora. Saímos esta noite. Ficamos num hotel, procuramos apartamento esta semana. Não volto para cá enquanto as coisas não estiverem absolutamente claras. Ele se afastou levemente para olhar para ela. E não vai voltar nenhuma situação como esta. Dou minha palavra. Regina assentiu devagar. Eu sei, Boris. Ela foi pegar a bolsa. Poucas coisas. O essencial. A blusa que estava pendura da cadeira. As colagens de ervas guardadas no vidro escuro que ficava na janela da cozinha. Um livro. Enquanto fazia isso, passou pela cozinha e encontrou Grunnia sentada à mesa com uma xícara de chá nas mãos, olhando para a janela escurecida. Vai embora de vez? Perguntou Grunnia sem virar. Por hoje sim, depois a gente vê. Grunnia assentiu para a janela. Você fez certo, Regininha, do começo ao fim. Fiz o que dava para fazer. Às vezes é a mesma coisa. Grunnia virou a cabeça e havia nos olhos dela aquela mistura de carinho velho e cansaço novo, que é o rosto de quem viu demais numa única tarde. Cuida de você. Regina pousou a mão no ombro dela por um segundo. Não disse nada. Não precisava. Boris a esperava na entrada com as malas. Eles saíram juntos, ele abriu a porta do carro, o frio de Tiumen entrou como sempre entra em outubro, sem anunciar, direto nos ossos, sem o menor interesse na sua opinião sobre a questão. Regina entrou no carro. Olhou para a fachada da mansão. Na janela do corredor,
Havia uma silhueta. Nina Semyonovna, de pé no escuro, com os braços cruzados sobre o peito, como quem está tentando se segurar por dentro, olhando para o carro que ia embora. Não havia mais raiva naquela postura. Havia aquela coisa mais difícil e mais solitária do que a raiva, a consciência. O momento em que a pessoa percebe que foi o próprio arquiteto da ruína que construiu. Regina olhou para aquela figura por 1 segundo, 2, 3. E então, com aquela leveza específica de quem finalmente pode, ela piscou um olho para a janela escura. Um gesto minúsculo, quase imperceptível, o tipo de coisa que só faz sentido para quem passou 2 anos aprendendo a linguagem silenciosa daquela casa. Não era deboche, não era crueldade. Era o aviso mais gentil que Nina Semyonovna jamais recebeu. Eu estive aqui o tempo todo, vi tudo e saí inteira. Pode guardar isso. O carro arrancou. A mansão foi ficando para trás. E Regina virou o rosto para a frente, para o escuro da estrada iluminado pelos faróis, para o frio que chegaria mais fundo ainda naquela semana, para o apartamento que ainda não existia, mas que existiria em breve, sem roupão de seda nas escadas, sem leite de amêndoas derramado na pia e sem o peso constante de uma guerra que ela nunca havia escolhido travar. Aqui vai a lição desta história. Não é sobre vingança, não é sobre ser mais esperta do que alguém. É sobre uma coisa mais simples e mais difícil do que isso. É sobre não perder a cabeça quando o mundo quer que você perca. Nina Semyonovna construiu uma armadilha elaborada, sofisticada, com testemunha de peso e timing calculado. E o que destruiu aquela armadilha não foi um contragolpe igualmente elaborado. Foi calma. Foi atenção. Foi a recusa de entrar no roteiro que havia sido escrito para ela. Quando alguém constrói uma cilada, está apostando que você vai reagir do jeito que planejou. Vai gritar, vai chorar, vai se defender de forma desastrada, vai fornecer o espetáculo que o plano precisa para funcionar. A resposta que ninguém espera, e que é por isso a mais poderosa, é simplesmente não reagir, observar, esperar e devolver o presente com juros quando o momento certo chegar. E uma última coisa, para as mulheres desta história, que são vocês. 2 mulheres ficaram naquela casa no final. Grunia, que era paga para estar lá e ficou por lealdade, e Nina Semyonovna, que era dona da casa e ficou sozinha. Pensem nisso. Se essa história te ensinou algo hoje, conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Quero saber até onde chegamos. E se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Porque a próxima história já está a caminho, e eu prometo que vai valer cada minuto. A gente se vê na próxima.